Olá, eu sou a Joana. E eu sou a Verusca. Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Jornada da Liderança à Luz do Propósito, que nasceu do sincero desejo de colocar luz às jornadas que foram guiadas por um propósito claro. Toda semana, uma história contada sobre uma trilha pela qual todos nós podemos caminhar e nela o destino é o sentimento de realização. E hoje a gente está super honradas de receber aqui a Milena Pedrosa. A Milena é secretária de Estado adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A Milena atuou como gestora em grandes empresas dos setores de cultura e turismo, foi diretora de marketing da Embratur, gestora do Circuito Turístico Liberdade, gerente do Sesc Palladium, presidente do Fórum das Casas de Espetáculo, realizou diversas feiras internacionais, projetos de responsabilidade social e trabalhou na CNI e na FIENG, além de empresária no setor de eventos. Seja muito bem-vinda, Milena. Ai, que lindo! Obrigada, viu? Uma honra estar com duas mulheres maravilhosas aqui para a gente falar um pouquinho de liderança, né? Tão importante, né? E dessa questão tão intuitiva e tão bonita, né? Que a gente tem um propósito. Então, obrigada, né, vocês duas, para a gente estar aqui juntas. Nós que agradecemos. O intuito desse podcast é realmente esse, a gente se juntar e começar a conhecer, né, quais são os sentidos que fazem a gente perceber o propósito que nos guia, né, a luz do propósito que nos guia. E a gente sempre gosta de começar esse podcast, Milena, perguntando e pedindo para você nos levar para o momento em que você disse sim para sua jornada de liderança. Muitas vezes a gente faz essa pergunta e as pessoas falam, nossa, não tem um momento, né? São vários. Então, se você quiser também trazer essa riqueza de detalhes, mas eu fico aqui, né, imaginando todo esse trabalho com cultura, né? O que te levou para esse mundo da cultura? O que te levou para esse mundo do desenvolvimento social através da arte, do turismo, né? E como é que foi essa sua jornada? Quando é que você disse sim para isso? Bom, eu costumo brincar que é o seguinte: eu sou ariana, com ascendente em Gêmeos, a lua escorpião e ainda filha única, mas muito terapeutizada. Então vocês podem ficar tranquilas que a gente tá bem aí nesse sentido. Mas a minha jornada começa um pouquinho desse sentido pessoal, eu acho, sabe? Porque a minha formação é assim, minha mãe sempre fala que eu fui liderança desde pequenininha, né? Eu acho que tem gente que amadurece a liderança e no meu caso eu acho que foi um pouco mesmo de intuição. Mas não neste lugar só, assim, acho que a minha jornada de liderança também, principalmente nesse lado da cultura, do turismo e do social, acho que nasceu nessa coisa da minha família mesmo, assim. Eu fiz um trabalho, por isso que eu brinquei da terapia, eu fiz um trabalho que chama biográfico, que eu não sei se vocês conhecem, na antroposofia, super bacana. E aí eu entendi por que eu estava nessa área, né? Assim, eu tive um ninho, né? Meu primeiro setênio aí, ele foi um ninho de muito lúdico. E o lúdico está na cultura, né, na arte, e aí eu descobri onde que eu fui parar, né? E sem contar isso, a minha mãe é pedagoga e sempre trabalhou em instituições sociais, meu pai é ambientalista também, assim, né, muito ligado nessas áreas, então eu sempre tive esse lugar e são pessoas muito do bem, que sempre fizeram muito bem para as pessoas próximas e tudo que eles puderam. Então, eu tive uma escola dentro de casa muito grande nesse sentido, né? Minha mãe também sempre foi liderança, ela é pedagoga e trabalhou como diretora de escola há muito tempo, e meu pai nessa área também, na engenharia sanitária, ambiental, muito grande. Então, acho que o meu ninho aí, ele foi muito importante, né? E a questão que eu tive uma avó muito lúdica e maravilhosa, que sempre me levou para esse lugar de observar as coisas sobre outros pontos de vista, né? Então, eu acho que a minha jornada de liderança começou, acho que nesse ponto, sabe? Dessa minha inspiração, dessas pessoas da minha família. Mas aí, claro, que aí a vida profissional foi me levando para este lugar, né? Sem querer, sem uma coisa, assim, eu não tinha um planejamento para isso, mas eu fui caminhando nesse sentido, né? Então, assim, o meu primeiro trabalho de carteira assinada, que eu fiz N estágios, eu brinco que eu sou rodada, já trabalhei muito, assim, mas meu primeiro estágio, o meu primeiro trabalho de carteira assinada foi na FIENG. Eu trabalhava como analista de comunicação, mas gerenciando grandes eventos, né? Então, querendo ou não, cada projeto era um gerenciamento de projetos, evento é isso, né? Então, já começava ali um pouco dessa minha vontade e habilidade um pouco de trabalhar com liderança. E a partir daí foi isso, aí foi minha empresa, eu fui gestora de vários outros projetos,
mas eu acho que mais nesse lugar, sabe, assim, dessa construção não só familiar, mas também desse ponto de vista de querer ajudar, de fazer as pessoas irem juntos, né? Eu joguei vôlei quando eu era adolescente, eu era capitã do time, né? Então eu acho que a jornada de liderança também no esporte, eu brinco que sou um pouco de atleta frustrada, então eu não pude ser a capitã durante muito tempo, porque eu tive um probleminha no ombro, mas eu continuei isso de outras formas, né? Acho que essa é um pouco da jornada de forma mais ampliada, né? Importante, né, esse mapeamento que você fez, né, da biografia, a gente conhece um pouco também e sabe, né, da importância ali dessa carga hereditária mesmo, né, do que você estava vivendo ali na sua primeira infância. E você consegue dizer assim, o que você sentia diante desses exemplos, né? Você trouxe a figura da sua avó, dos seus pais, provavelmente outras pessoas que cercavam ali da família. O que você sentia a partir do que eles faziam e que hoje você reconhece que é importante para você? Que sentimentos, né, estão envolvidos nesses papéis que eles tinham e que de alguma forma você aprendeu nessas sensações também e que hoje são relevantes para a tua liderança? Então, eu acho que vem muito desse lugar da transformação do seu entorno, sabe? Desse acreditar e poder fazer as coisas acontecerem. Eu acho que se for definir, né, assim, eu não tinha isso claro, obviamente, né, quando começou tudo isso, mas a gente é elemento em construção mesmo, né, e a gente vai desenvolvendo a liderança e vai pensando. Hoje eu consigo fazer uma avaliação que isso me trouxe muito a este lugar, né, como eu falei, como eles sempre foram de trabalho social, mas também ao mesmo tempo sempre gestores e conseguiram cuidar das pessoas e não só isso, fazer as coisas acontecerem com foco em resultado. Eu acho que eu tive uma escola muito bonita desse ponto de vista humano e que hoje eu entendo que é a minha principal percepção e propósito como gestor, né? Que eu não acredito hoje que, né, que o foco em resultado é o que resolve, né? Assim, eu acho que o foco né, são nas pessoas, o foco é nas pessoas e daí você sim pode querer resultados efetivos, né? E eu tenho cada vez mais pensado sobre isso, porque os valores que meus pais, né, utilizaram tanto comigo, do ponto de vista de filha e tal, mas também da gestão deles que eu percebia, né? Porque eu andava muito com eles, a gente morava no interior, né? Então as pessoas se conhecem mais, né? Conversam mais. Então todo mundo falava isso muito deles comigo, assim. Foi ser esses valores femininos, sabe? Que até hoje é uma jornada que eu trago sempre para isso. Eu fui numa palestra uma vez, eu não sei se vocês conhecem um projeto que chama Humanidade em Mim. Vocês já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Posso contar um pouquinho para vocês entenderem um pouco, assim, não é tão rápido, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês entenderem. A Molico fez um pedido para uma empresa para entender por que as propagandas que eles faziam para o consumo da Molico não davam certo. E aí a primeira coisa que a pesquisa viu é que eles vendiam com uma mulher vestida de branco andando de bicicleta na praia esvoaçante, né? E aí as mulheres receberam, gente, que dia que eu tive uma vida leve, né? Esvoaçante andando de bicicleta na praia, né? Não vou comprar molico porque isso não é a minha vida, né? Elas não se identificavam com aquilo que estava, o símbolo que estava sendo vendido. Aí essa empresa muito bacana, em vez dela terminar aí, não, aí ela fez uma pergunta, né? Aí ela começou a investigar em uma série de pesquisas. Numa parte da pesquisa falava o seguinte, tipo, quais os valores hoje, valores humanos que vocês identificam que tem demais na sociedade que a gente poderia ter menos e valores que vocês entendem que tem de menos e que poderiam ter mais para a gente funcionar melhor, né, como sociedade. E aí fizeram uma série de valores. Aí pediram para relacionar esses valores ao masculino e ao feminino, não necessariamente ao homem e à mulher, né, gente? Nós estamos falando aqui de valores femininos e masculinos que todos nós temos, né? Eu tenho muitos valores masculinos e também muitos femininos. E aí todos os valores relacionados que estão em falta no mundo para a gente viver melhor estavam ligados ao valor do feminino. Né? E que eles fizeram? Criaram esse projeto que chama Humanidade em Mim e listaram 12 principais valores que foram levantados durante esse contexto e fizeram vídeos a partir disso. E o vídeo mais bonito que eu gosto chama Humanizar, mas tem vários outros. Então, eles colocaram apoiar, acolher, humanizar, escutar. Olha que valores, né? Que são valores lindos e importantíssimos no dia de hoje, que os homens também podem ter, né? E a pegada ali é um pouco nisso, tipo assim, por que os valores femininos, né, são tidos como não secundários, mas sensíveis demais, né? Enfim, muito vulneráveis, e isso não é aceito, né? E eu tô contando isso porque todos esses valores, tanto meu pai quanto minha mãe, sempre tiveram muito, não só comigo, mas eu entendo por tudo que eu já escutei também, né, na vida deles profissional, sabe assim? E eu
sem saber disso, obviamente, por isso que eu falo que é importante a terapia biográfica e tudo que a gente puder fazer para a gente entender onde que a gente está no mundo, né? Eu fui entendendo que esses valores foram me construindo, né? Assim, é claro que em um dado momento assim, da minha carreira, eu tive que usar mais valores masculinos, né? A gente se masculiniza muito, né, para fazer as coisas acontecerem como é pedido hoje, né, no mundo, assim. Mas hoje eu tenho cada vez mais, sabe, deixado esses valores femininos mais aflorados em mim, entendendo a importância deles, né, do ponto de vista para mim, né, como mulher, mas também no ponto de vista de tratar o mundo, as pessoas, né. Isso tem sido uma base muito forte para mim, porque eu estudo filosofia quando dá tempo, né, gente, e a gente tem uma coisa que a minha professora fala que a gente tem que ter um foco na sabedoria, né, e pessoas que te inspiram, as musas, né, e uma série de coisas. Então é importante a gente ter pessoas que inspiram, né, como grandes líderes, né, que sejam religiosos, que sejam espirituais, né, como Buda, Jesus Cristo, ou qualquer outro que a gente entenda que seja interessante. E eu acho que o meu foco tem esse lugar, sabe, desses valores humanos, de seguir esses valores, sabe, espirituais, importantes para a gente construir um mundo melhor. Então, quando você fala dessa coisa, eu acho que foi uma, sabe, uma constante eu percebendo isso no mundo, sabe? Assim, então, eu acho que a minha palavra hoje é transformação, esse meu propósito, e tem a ver com esse poder feminino, sabe? A gente não pode achar. Eu já fiz reuniões, gente, de 2 horas chorando. Eu não tenho vergonha nenhuma de ter feito isso, nem de falar que eu fiz isso. Eu não, sabe, eu estava chateada com a minha equipe na época, eu trabalhava no Sesc Paládio, estava chateada com a equipe que eles tinham feito, era uma equipe de curadoria. A gente foi fazer uma reunião, foi super difícil para mim, e eu fiz a reunião chorando, e terminei a reunião, e todo mundo, você pode ficar chorando? Eu falei, pode, sim, me deixa chorar, né? Qual que é o problema? Né, de chorar, só tá mostrando que eu sou pessoas igual vocês. Em vez de eu chorar num quentinho da minha cama sozinha, vocês têm que ver que eu sinto as coisas também, né? Não sou essa pessoa, né? Então acho que tem um pouco desse tudo, eu não sei, né? Acho que eu fui para um outro lado, filósofa, né, gente? Responde uma coisa e traz mais 30. Mas é isso. Uau, uau, uau. Teu ascendente em Gêmeos, né? E escorpião ainda, Lua e escorpião também traz essa coisa meio esotérica, sabe? Eu sou escorpiana, eu te entendo. Milena, que sensacional. Jô, você sabia de tudo isso? Imagina, Imagina. imagina. Eu só vi a luz do propósito. Eu não conhecia a jornada. Coisa boa. Mas o universo conspira, né? Pra gente estar conspira. junta. Não, conspira muito, porque recentemente a gente entrevistou também a Maria Barreto, que trouxe, assim, também uma luz muito bonita para esse aspecto do feminino e também, né, assim, não o homem ou a mulher, né, mas essa potência do feminino e você foi trazendo tudo isso e é impossível não pensar que todo esse comportamento, toda essa autenticidade, né, até o interesse filosófico, né, a reflexão e tudo mais, não influenciam na tua caminhada e na tua jornada, deve influenciar muito, né? Conta um pouco, assim, a partir dessa base, né, que você colocou, o que você começou a identificar no mundo que era a tua atuação, né? Porque a tua mãe, então, atuava como pedagoga, teu pai como, né, ambientalista e tudo mais, eles tinham o quê deles, né? O propósito talvez seja o mesmo, né? A transformação, mas eles tinham o quê deles. Como é que você foi indo para a cultura? O que te chamou? E como a cultura tem te dado oportunidade de transformação? O que você tem visto? Ah, gente, para mim, assim, a cultura é o que salva o mundo, né, gente? A arte salva, né? Assim, penso isso de coração, porque, assim, não só por isso, por essa jornada que eu já tinha falado com vocês, apesar de ter nascido, eu nasci em BH, morei no interior muito tempo, num momento que não tinha cinema na cidade, né? Não era esse lugar ainda, teatro, né? Hoje as coisas estão um pouco mais avançadas nesse sentido, né? Principalmente aqui em Minas, ainda bem. Mas eu não tinha tanto esse vínculo, mas essa parte lúdica. Meu pai sempre comprou muitos livros para mim, né? Sempre que eu vinha a Belo Horizonte, né? A gente tentava fazer alguma coisa. Meu pai comprava, né? Minha mãe sempre foi essa, minha mãe é artista plástica também. Então eu sempre tive um pouco desse vínculo além desse lúdico. E aí quando, na verdade, minha história com a arte, eu tive um estágio na Livraria da Travessa, muito gostoso, que a gente fazia cinema na praça ali da Travessa, né, e livros e tal, e eu fazia comunicação interna. Mas fora isso, eu só fui mexer assim, com cultura mais de forma consistente, foi quando eu fui ser gerente do Sesc Paládio. Mas é aquilo, eu acredito muito no poder do universo, sabe, assim, e muito engraçado, vocês devem pensar a mesma coisa que um dia eu passei em frente ao Paládio, eu não estava
nem trabalhava lá, já estava com minha empresa, tudo certo. Eu falei, gente, que lugar legal, um dia ótimo trabalhar aí. Passou, gente, depois de 3 anos, me entregaram esse presente, sem eu imaginar, né? E nunca tinha trabalhado com cultura. No primeiro momento, teve até uma resistência do setor, porque eu era mais da área de produção de eventos, mais do turismo, né? Enfim. Mas ali eu estou contando isso porque, assim, ali para mim, foi essa mudança de chave do entendimento do poder da arte e da cultura, da sensibilização que tem. Para mim, antes da educação formal, a arte e a cultura humaniza e faz a gente ter uma educação, né, como sociedade, do entendimento do outro, da sensibilização de outras coisas, do poder da crítica, do entendimento de outras perspectivas, né, de conhecimento. Então, assim, e da beleza, né? Porque a beleza na filosofia, né? Vou filosofar mais um pouquinho, quer dizer o bem. Então, a beleza, a gente tem hoje no mundo, como a gente acaba materializando muitas coisas, sendo mais superficial, a gente acha que a beleza é a parte estética. E a beleza não é estética, a beleza é quando você enxergou o bem. Então, por isso que tem gente que é bonito para um e o outro não. Tudo bem, né? Você enxerga o bem, né, naquela pessoa ou nas coisas. Então, a arte leva isso para a gente. Então, eu acredito que eu fui para esse lugar da cultura da arte pelo poder de transformação que ela tem nas pessoas. Então, no Paládio, quando eu ficava chateada com qualquer coisa de escritório, né, de negócios, o que eu fazia? Eu descia para o programa educativo, ficava com as crianças assistindo o espetáculo para entender como que aquilo mudava a vida, né, daquela perspectiva das crianças, ou assistia um filme e via como que as pessoas reagiam àquilo no cinema, e muda, gente, muda, assim, por exemplo, uma vez a gente fez o Sesc tem um projeto lindo que chama Palco Giratório, que é no Brasil inteiro, o Sesc do Departamento Nacional, que fica no Rio, que promove e roda todos os estados. E aí a gente assistiu um espetáculo, se não me engano, de Pernambuco, ou do Ceará, agora não lembro, tem muito tempo, né, gente? Eu tô falando de falar, tem uns quase uns 15 anos. Mas ele chamava Proibido Elefantes. Era um espetáculo de dança, só que era um espetáculo de dança justamente criticando os corpos das danças clássicas, que não são os nossos corpos. Não quer dizer que o brasileiro não pode dançar, porque a gente é uma diversidade de povos e culturas, mas mostrando que a gente também tem outros corpos, que a gente também pode dançar para além da dança clássica, que geralmente são pessoas mais esguias, altos, magros, que é o que é geralmente o balé europeu, certo? Que é de onde veio tudo. E aí era assim, tinha uma pessoa paraplégica, tinha um anão, tinha um Black Power, tinha um gordinho, tinha um baixinho, e essas pessoas faziam um espetáculo de dança, né? E ali eu vi tanta gente levantando, ficando incomodada de estar vendo aquilo, sabe? De não estar conseguindo assistir, e aí eu vi o poder né, que a arte tem de fazer as pessoas se sentirem também incomodadas, de mudar aquilo ali, sabe? De se colocar, né? E percebendo também o tanto que as pessoas às vezes têm esse preconceito, né, dentro das coisas. Então, para mim, a arte tem essa inspiração de poder de verdade modificar, né? Então, quantas vezes eu vi, né? Geralmente a história da arte mostra que a arte é muito elitista, né? Começou na Alexandria, com uma biblioteca para as pessoas, né? Obviamente, não era, né, para o povo todo. E a partir do momento a gente foi mudando essa história, só que ao mesmo tempo ela ainda tem esse tom meio elitista, né? Assim, quando você vai num lugar bonito, você acha que não é para você, dependendo do tipo, né, de que você tem. Então, assim, a ideia da arte é também a gente cada vez desmistificando mais isso e também discutindo o que que é arte, né? O funk não é arte, gente, é linda a arte. Fala da realidade, né, ali, né, assim, e é uma delícia entender sobre isso, né, a realidade às vezes muito dura, que a gente gostaria que fosse diferente, mas não deixa de ser. Então eu acho que tem esse poder, sabe, de uma construção, dela, de pegar o que é o antigo e transformar numa coisa nova, maravilhosa, né, dessa parte da inovação, essa economia da criatividade que é a arte, né, gente, a potência que é isso. Né, se você pensar hoje, o tanto de gente impactada quando faz um projeto, né, de arte, o tanto que isso, né, faz, sem contar que fortalece o turismo. Então, assim, eu acho que eu fui para essa cultura por causa dessa minha palavrinha que vem estar sempre comigo. Por isso que eu brinco que eu sou rodada, que é a chamada transformação, entendeu? Não quieta,
no mesmo lugar, né? Muito tempo que tá sempre de comichão, falando, gente, isso aqui tem que resolver, tem que fazer, tem que acontecer, né? No sentido disso, de querer mudar. Maravilhoso. É muito lindo ver o brilho nos seus olhos quando você fala sobre isso, Milena. Que coisa Ai, querida. linda, verdade. Ah, obrigada, obrigada. Imagina, obrigada a você por estar aqui, assim, e trazer, né, tantos insumos para a gente, né? Porque no final das contas, esse podcast é sobre nutrição, sabe? A gente se nutre, né? E outras pessoas são nutridas, né? Hoje mesmo a gente estava entrevistando o Gustavo. E o Gustavo, ele começou a trazer tantos elementos, sabe, né, de humanidade. E aí você começa né, a sua jornada contando também sobre esses elementos de humanidade, né, e traz o feminino, né, então, que são alimentos para nossa alma, né? Tudo isso a gente precisa ouvir. E aí eu estou mencionando o Gustavo porque ele falou que a gente não tem esse tipo de conversas, né? Geralmente a gente não Não. abre espaço para esses tipos de conversa. Às vezes, eu fico pensando que a gente criou esse podcast só para a gente ficar conversando sobre isso, sabe? Chiquérrimas vocês, adorei. Não é? Podem me chamar até mais vezes, vou adorar bater papo com vocês. Porque ele me fez pensar hoje, o Gustavo me fez pensar sobre isso. A gente não tem esses espaços de conversa sobre esses assuntos que muitas vezes são tratados como mimimi. E quando a gente olha para a arte, para a cultura, né, é a mesma coisa, né? Muita gente É. trata esses temas como mimimi, quando na verdade isso nutre a nossa alma, né? Isso nutre quem nós somos como humanos. E aí eu estou fazendo essa contextualização para te perguntar, né? Por que que você acha que esse propósito é seu, né? Por que que você acha que coube a você, né, cumprir com essa missão, né, de mostrar para as pessoas, né, o quanto isso é importante? E nesse lugar, né, num lugar de mulher, num lugar político, né, que tem alguns elementos Sim, complexos, né, nessa tem. fórmula. Olha, nós estamos fazendo quase terapia, né, gente? É isso, a ideia era essa, né? Tá Dizem que bom. é. Todo mundo que passa aqui fala isso. Adorei, então não vou pagar mais nenhuma terapia, eu vou vir aqui, tá, gente? Vocês me chamam. Mas olha só, aquelas coisas, eu não sei, sabe? Assim, eu acho que isso são coisas que a gente, assim, eu acho até que eu estou tentando essa mudança na minha vida. Eu sempre deixei as coisas muito acontecerem, sabe? De um ponto de vista muito natural. Até acho que na idade que eu tô, eu tenho que começar a planejar mais um cadinho das coisas, porque isso dá certo quando você é muito jovem, né? Não quero deixar uma parte nem da minha intuição, nem da forma. Mas eu acho que é isso, assim, eu nunca pensei esse lugar, assim, eu só acho que veio, sabe, para mim, e eu aceito isso como um presente, assim, e de eu poder fazer essas coisas, entende? Assim, e eu tenho cada vez mais aceitado isso. Muita gente fala isso comigo, olha, nossa, mas você fala com uma paixão disso, dá vontade até da gente trabalhar com isso. Eu falo, vamos, gente, é bom mesmo, né? Vamos embora. E eu acho que a gente precisa dessa transformação de pessoas que falem cada vez mais sobre isso. Você falou até dos bate-papos, né? Eu acho que é isso, quando a gente consegue sair do lugar de falar do outro, sair do lugar e da gente estar numa roda conversando sobre coisas bonitas e futuras e possibilidades e utopias e filosofia e arte, é a melhor maneira da gente ficar melhor, né? Nietzsche tem uma frase que fala para estar mais perto de Deus, ser humano, né? Porque Deus, na verdade, a gente fica imaginando Deus do lado de fora, né? Nos meus pensamentos filosóficos, na verdade, Deus somos nós, todos nós, não está em todo mundo, né? E a gente tá aí junto, fazendo as coisas acontecerem. E cabe a gente saber que a gente tem valores humanos e tem valores animais, que a gente é também, né, animal. E a gente tem que saber que a gente quer ir para o lado do humano, não para o outro lado, que são as coisas que são ali instantâneas, né? Assim. Então, acho que a gente tem que cada vez mais perseguir esses valores humanos. Então, eu acho que acaba que eu vim nisso, né? Entendeu? Tipo, eu vou fazendo as coisas acontecer, mas também com essa vontade de mudar, sabe? De tentar ajudar as coisas que eu posso, de me transformar, porque não adianta eu querer transformar. Então, por isso que eu falo, eu tenho mais de 20 anos de terapia, a gente já fiz todos os tipos que vocês me perguntaram. Eu falei do biográfico, mas eu tenho toda a lista. Quando alguém me fala, você fez esse, se eu não fiz, eu falo, me dá, que eu quero fazer. Me dá que eu quero testar. Porque eu acho que a gente tem que fazer, sabe? A terapia é outra coisa que a gente desmistifica, né? Uma vez, uma entrevista. Ah, mentira, não foi entrevista, não. Eu estava trabalhando e aí o RH foi fazer aquelas coisas, dar feedback. Ela perguntou assim, como que eu estava, o que que eu estava fazendo para melhorar minha performance como liderança? Eu falei, fazendo terapia.
porque eles consideram só curso, eu falei, meu amor, se eu não entendo como que eu sou, como que eu vou ser liderança de pessoas? Para entender, ainda mais líder, gente. Para mim, líder tem que fazer o quê? Você tem que saber que conversa com pessoas de jeito diferente. Não adianta eu conversar com todo mundo igual. Se Joana funciona de um jeito, eu de outro. Uai. Vocês são pessoas diferentes, apesar de amigas e estão aí juntos, concordo. Então a gente tem que saber. Então eu acho que a melhor forma que a gente pode entregar, e Khalil Gibran fala no livro dele, O Profeta que eu amo, vocês já leram O Profeta? Ai, gente, é lindo demais, né? A parte do amor, ele fala uma coisa que é isso, que amor é o quê? É você ser melhor para o outro, né? A gente acha que é sempre a doação para o outro. Não, se você é melhor, você quer ser melhor para o outro. Então, eu acho que eu estou nessa jogada é para isso, entendeu? E fazendo esse caminho meio louco, às vezes meio estranho, que as pessoas que essa menina é doida, né? E fala as coisas que Fora da pensa, quando vê já curva. falou. Que às Mas eu vezes dá queria, muito problema nisso, né, mas... eu queria muito resgatar uma fala de quando você estava narrando como era trabalhar ali no Sesc Palladium. Você falou, quando dava alguma coisa ruim lá no projeto, lá na administração, lá na gestão, eu descia e ia sentar com as crianças, né, para ver o qual era o efeito daquele trabalho nelas, né? Eu queria muito resgatar isso, porque é muito claro, assim, nas tuas expressões, Milena, que você é muito autêntica, né? Que você tem uma luz muito, muito forte. Mas eu imagino que durante a tua trajetória, né, até com os modelos de liderança que a gente acaba lidando, principalmente em instituições mais sólidas, vamos dizer assim, né, mais formalizadas, era um ponto fora da curva, né? E eu imagino que na hora de lidar com os problemas, você tinha a sua contracultura ali, diante diante da gestão vigente, né? E eu imagino que isso deva ter te causado muitas inseguranças ao longo do caminho, estresse, ou, enfim, né? Até a própria terapia deve ter sido uma forma de você conseguir trilhar isso. Estou supondo, né? E eu queria muito que você contasse um pouquinho como é que foi isso, né? Então, qual que é a importância para quem está ouvindo, né? Já que a gente está aqui atrás de sinais do propósito, qual que é a importância de você se conectar com o efeito que isso tem nas pessoas? Porque quando a gente fala do feminino, né, a gente está falando diretamente dessa conexão com esse amor que nutre, com esse amor que vê crescer, com esse amor que vê a diferença de um dia para o outro, né? E não essa outra inteligência que está focada num resultado, né, e que tem uma visão só de resultado, né? Então, como é que foi a tua trajetória, né? E se você puder contar, assim, desde o início, como é que foi estar dentro de instituições que não necessariamente tinham esse valor todo, essa luz toda do feminino, e ir se conectando com o teu trabalho e ir avançando, né? Até hoje chegar numa posição estratégica pra caramba, dentro da Secretaria do Estado. Como que foi isso? Bom, né? Muitos percalços, muitos caminhos, muitos choros, muitas alegrias, né? Acho que é, acho que é sempre assim, né? Acho que para todo mundo. Mas eu acho que o principal, sabe, Jana, assim, que eu vejo, é que assim, para cada situação, uma forma de agir. Eu sempre fui, por isso que a transformação está sempre, né, comigo. Então já tive de tudo, né? Assim, já tive que ser um pouco mais firme. Eu brincava, o jurídico vem falar comigo, juridiquês, eu falo culturês, não tem problema. Quero ver quem vai se entender menos, né? Então, vamos lá. Se vocês querem assim, porque o ideal é a gente trabalhar num conjunto, né? Que eu acho que hoje o mundo está muito ainda carente desse tipo de entendimento num olhar para frente, de solução, de menos vitimismo, né? Tipo assim, isso não é comigo, gente. Isso a pessoa deve estar com problema, deve estar acontecendo alguma coisa. Então, assim, a minha forma de lidar foi sempre assim, foco na solução e menos no problema. Sempre foi. Porque assim, se eu fico no problema, gente, você vai achar que o fulano fez isso, sacanagem com o amigo desse cara. Ah, não me interessa. Né? Eu lá volto eu com a minha filosofia, né? Marco Aurélio já falava, gente, eu sempre falo o nome errado, tá? Se eu falar alguma coisa errada, depois a gente corrige ali embaixo. Mas ele falava o seguinte, que ele era um grande imperador, e ele falava o seguinte, eu faço o melhor que eu posso fazer. Se a outra pessoa fizer alguma coisa, me trapacear, fizer alguma coisa, isso quer dizer quem é ela, não quem sou eu. E eu sempre tentei não nivelar a minha energia.
né? Porque às vezes se te dá raiva, você acaba aí sua energia está aqui em cima, você quer fazer acontecer, aí a pessoa está raiva, você nivela por baixo e vai ficar com raiva junto com ela. Não, obrigada, vamos para cima, né? Respira. Se você nivelar com a raiva, gente, para quê? O que que isso vai mudar? Para mim, eu vou devolver para ela, isso quer dizer quem ela é, não quem eu sou. Então, eu sempre tentei trazer essa minha verdade comigo, por mais difícil que fosse muitas vezes. Igual isso, já tive que também fazer da outra forma, porque não resolveu. Mas sempre que eu fiz dessa forma de nivelar minha energia, te falo que não deu certo. Porque eu acho que é isso, você está fazendo no lugar errado. Se a sua energia está para o bem, você tem que pensar nela. E a energia para o bem não é agir com raiva, não é agir com ansiedade, não é agir com egoísmo, é você fazer uma alta análise do que aquilo te causou. Porque às vezes te causou inveja, gente, ok. Inveja é humano, né? Ok, te causou, é o problema de vaidade, porque isso é o ego. Beleza, também faz parte. Agora, faz parte também você voltar para você e falar assim, gente, isso foi vaidade minha ou é verdade que isso está rolando, né? Isso aqui é uma coisa que é real, né? Então, eu sempre tentei trazer isso, assim, e é difícil até arranjar casos, entende? Porque eu nunca fiquei presa naquele negocinho ali, sabe? Assim, então vamos passar para a próxima fase? Qual que é? Né, assim, e eu acho que a gente, esse foco no bem comum é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo que eu acho que a gente, com os nossos valores femininos, a gente consegue a coesão. Mas é com paciência, né? Já não adianta, não vai ser de um dia para a noite, numa equipe de uma hora para outra. Eu já tive que, tipo, na minha equipe direta, dois brigando, batendo cabeça de vaidade, e eu começar a falar bem de um para o outro, sem que não era verdade, mas eu sabia que também não era mentira, só que eles não estavam conseguindo falar aquilo, para ver se os dois abrandavam o coração, e deu certo. Entendeu? Deu certo, claro, gente, né? Porque aí fica. Então, assim, a gente também tem que pensar nesse nosso nivelamento de energia. Então, eu tento fazer isso, é claro que eu sou humana, não consigo isso o tempo todo, mas é o que eu busco, né? E já teve diversas situações, né, de machismo, não posso, tipo, né? Tem que escrever um livro. Né? Né? A gente escreve um livro dessas coisas, não vai ser, né? Não vai ser agora, porque igual eu falei, outro dia eu estava com uma mulher especialíssima, maravilhosa, que ela chama Priscila Gama, ela tem um projeto que chama Das Pretas e tem outros projetos incríveis, e ela falou uma coisa bonita para mim, que eu falei, não, Pri, acho que eu vou usar isso para a vida, né? Eu vou focar naquilo que é potente. Por que que eu vou focar naquilo que me falta? Eu quero focar naquilo que é potente. O que que a gente tem de bom? Eu quero, né? E aí eu penso isso, a gente não tem que focar na potência das pessoas, no que ela tem de bom, na solução dos problemas, né? Assim, eu acho que é um pouco nessa linha que eu sempre tentei passar pelas coisas. Agora, é claro, e assim, né, gente, na filosofia, na psiquiatria, psicologia toda, é assim, você aprende, você dá um degrau, mas você tem uma escada de milhões de passos, né? E tem coisas que você tem mais, tem egos que são mais fortes em você. Você tem que saber identificar isso para você trabalhar com as pessoas. Então, eu sempre tento perceber, fazer um retrocesso do meu dia, quando são dias muito tumultuados que eu não consigo fazer isso na hora, né? Como que foi isso? Como que eu me senti? Por que que isso aconteceu? Porque isso não é só a terapia, né? Que a terapia acaba que trata de um ponto de vista bacana, mas é mais superficial também, né? Se você não fizer isso com você mesmo. Acho que é isso que eu tento lidar com essas situações adversas. E isso, buscar o conforto. Então, tem um dia que é isso, gente. Vou abrir meu vinho, não vai ter jeito, que é só assim que vai salvar. Né? Vai paçoquinha, chocolate, gente, TPM, quem não é, entendeu? Falar, eu brinco que eu trabalho com merecimento, entendeu? Ah, não, hoje eu mereço um vinho, hoje eu mereço um chocolate. Meritocracia, né, Milena? Meritocracia. Me deixa comer o chocolate, vou comer uma caixa, não tô nem aí pra vocês, entendeu? Mas eu acho que a gente vai dando também, acho que é importante a gente conectar com essas coisas, gente. O chocolate me faz muito bem, eu sou quase uma chocolate, entendeu? Me ajuda a falar, mereci, fiquei brava, deixa eu comer o chocolate. Né? Então, acho que a conexão, a meditação, para mim, atividade, como eu fui atleta, para mim, a questão da atividade física, ela é primordial, eu me sinto bem só assim, não adianta, eu viro uma pessoa muito mais legal, gente, muito mais, o dia que eu não faço, eu sei que eu não sou a melhor pessoa, entendeu? Eu sei disso, né? Muito legal. Mas isso que você falou sobre cuidar da sua energia, né? E elevar a sua energia. A gente sempre fala sobre isso, né, Vê? Mas acho que a gente nunca conseguiu falar de uma forma tão tangível essa questão da energia, porque de fato o que você está sentindo vai acompanhar o que você está pensando e a sua percepção vai responder a isso, né? Ou
e o que você está percebendo tem a ver com a sua energia, né? É tudo junto. O Leonardo da Vinci falou, né, que todo conhecimento começa com sentimento. Então, toda ideia ela tem raiz em algum sentimento, né? E principalmente quando a gente está falando de arte, de cultura, né? Claro que tem a arte da crítica, mas a arte do belo, né? Como você estava levando para do ponto de vista, né, do bem, ou essa de elevação, né? Necessariamente tem uma frequência maior, né? Tem uma energia mais elevada. E isso, expresso nas relações, é um chamariz de sinais de propósito, né? Você comentou, né, que você foi deixando as coisas acontecerem, mas a transformação é um valor muito importante. Como que você deixou ser chefiada pela transformação e o que que ela te deu de retorno de sinais? O que que hoje é transformação para você? Para mim, vamos começar assim, né? Acho que a primeira coisa, a transformação para mim, ela é muito no sentido de você escutar, você observar e aí você poder se transformar. Gente, o mundo, a única certeza que a gente tem não é a mudança. Por que que eu vou ter que ficar com as mesmas coisas o tempo todo, né? Eu acho que o inegociável são os valores humanos e que mesmo assim é isso. Você tem alguns que você tem que falar, não, esse eu consegui chegar no melhor e tem uns que falam, eu tenho que ainda me transformar a partir dele, né? Assim, mas eu acho que para mim a transformação ela é isso, ela é uma constante, ela é fundamental. Se você não está aberto para o novo, para se transformar, você não está aberto para o mundo, você não está aberto para as pessoas, você não está aberto para as novas ideias. Eu não tenho problema nenhum de mudar de ideia, de hoje eu falar uma coisa com você e amanhã falar, gente, eu pensei de novo, eu acho, porque eu escutei fulano falar, acho que ele tem razão, li um livro que me mostrou. Qual que é o problema? Né? Então, assim, aquele negócio de ter razão ou ser feliz, eu escolho ser feliz escutando as pessoas, entende? Eu acho que é um pouco isso, e sentindo, né, identificando as questões. Então, acho que esse é o primeiro ponto da transformação. Ao mesmo tempo, ela é dolorida, né? Que eu acho que a transformação que a gente busca. Por que que muita gente não faz terapia, gente? Porque dói, cara. Dói. Você tomar 3 bufetadas da terapeuta, do terapeuta, de chegar em casa e pensar, gente, eu sou essa pessoa horrível mesmo, né? Você trata de melhorar, capina teu lote e vai melhorar, né? Que é um pouco a ideia. Então, eu acho que a transformação ela é dolorida, mas ela é necessária no mundo de hoje, né? E no mundo, a gente, como seres humanos, a gente nasceu nessa perspectiva, né? Assim, de idade, a gente envelhece, né, à toa para ter mais experiência. Eu também acho que o tempo todo é legal você escutar as pessoas mais velhas que você, mais novas que você, né? Uma amiga minha sempre falava isso, se ela foi envelhecer, ela falou, e ela é do marketing, ela falou assim, minha filha, eu vou envelhecendo, sempre tem um estagiário do meu lado para falar o que está acontecendo nos rolês, porque senão eu me perco, ficar achando que só a música de Maria Bethânia é maravilhosa, né? Não é assim, a gente sabe que não está tão fácil achar, mas não podemos falar que é só a música de Maria Bethânia que é maravilhosa, né? Então, assim, então eu busco também esses lugares, porque eu acho que a gente tem esse, né? A gente tem esse compromisso, né? Se você quer trabalhar, se você quer trazer a transformação, você tem que estar aberto a essas escutas e as pessoas te ensinam, gente. A gente só aprende a partir do outro. Ninguém aprende nada sozinho. Não adianta a gente achar que um livro sozinho vai fazer. Se você não, né, assim, um livro aí passa pelo sentimento, com uma conversa que você vai ter, né? Geralmente relacionamentos têm a ver com isso, né? A toa que fala que os opostos se atraem, não é que é bem isso, né? Existem quem se conecta por parecer demais e porque tem o oposto e que querem se chegar um pouco mais no meio nas diferenças, né? Que eu acho que esse equilíbrio sempre ele é importante. E eu falo qualquer tipo de relacionamento, né? Não só afetivo, né? Assim, qualquer tipo de relacionamento. E eu acho que é isso. Você sempre está num lugar para você aprender alguma coisa, gente. Não existe jornada sem aprendizado e transformação. Senão ela não valeu a pena, você não entendeu nada, volta 3 casas, né? Aí a gente combina de fazer o joguinho de voltar 3 casas. Porque é isso. Se Sublinha. eu tô nesse lugar aqui, o que que eu tenho que aprender aqui? Qual que é o meu aprendizado aqui e como que eu posso transformar o aqui? Né? Eu tenho um podcast também, que eu acho que eu contei para a Joana, né? Chama Janela Lateral, sobre a economia da criatividade, depois vocês vão lá. Mas lá eu recebi um convidado muito legal, que é o Gustavo Grego, e ele é muito bacana, e ele falou uma coisa, eu não vou mudar daqui, eu vou mudar o aqui. Porque a gente tem mania também de fugir das coisas, né? Então acho que tem um pouco dessa perspectiva, né? O que que você aprende e como você pode mudar. E aí daí você vai para outro lugar, né? Ou não, você vai ficar ali porque aquele lugar te preenche e te deixa fazer tudo o que você quer, sabe? Então acho que é essa perspectiva um pouco da transformação para mim.
Nossa, você me fez pensar numa frase. Eu adoro frases também, Milena. E aí tem a Aí, frase de um indiano, o Ravi Shankar, ele diz assim que se você sabe remar um barco, você vai saber remar qualquer barco. Se você não sabe remar, mudar de barco não vai adiantar. Então, essa frase, né, que você traz não é mudar daqui, é mudar o aqui, é sobre isso, né? Qual é o aprendizado? E eu costumo também dizer, né, e pensar que se eu estou passando por um problema, é porque eu ainda não tenho habilidade para resolver aquilo. Eu só estou passando por aquele sim, problema porque eu ainda não tive habilidade, não desenvolvi habilidade para resolver, né? Então, fugir desse problema não vai me ajudar a resolver e mudar o não. aqui e o agora, né? Inclusive, né? Essa questão da presença também ela é fundamental para essa transformação acontecer. E aí eu estou lendo um livro do Eckhart Tolle, que ele sobre o novo mundo, e ele diz que a transformação ela acontece a partir da aceitação. Eu só consigo ir para um novo nível de consciência se eu aceitar o nível em que eu estou aqui e agora, né? E esse é um exercício de É. presença Demais. difícil, E não, mas gente, e se a necessário. gente não aprende, a gente vai ter outro problema parecido, talvez até mais complicado para aprender Deus, o universo, o que que vocês É, quiserem chamar, vai falar aqui. Não aprendeu esse, não? Então vem cá, vou te dar um outro que nem, quem sabe dessa vez você percebe, né, o que está rolando, não é isso? Isso aí a gente vai fazendo ciclos. O biográfico tem a ver com isso. Quando você não faz um ciclo de forma diferente, os ciclos negativos, obviamente, porque a gente repete os positivos e os negativos. E aí, se você pega os negativos, não resolve com você mesmo, não entende, ele vai voltar, mas com outra forma de problema, talvez até pior, né? Então, acho que esse olhar, né, gente, esse olhar aberto, né, igual você disse, né, da gente é muito importante. A consciência, né, que chama nada mais que a consciência, não é à toa que a meditação ficou tão famosa nos dias de hoje, né? E Não é para à que toa, né, só porque é modinha. E para que serve, né, a arte e a cultura, se não a alteração da consciência, né, a transformação da consciência? Fantástico. É Milena, a isso. gente sempre gosta de terminar a nossa conversa pedindo para que você nos leve para o momento em que a sua visão, a transformação pela qual você trabalha, a sua visão de liderança chega ao lugar máximo. Se você não tivesse nenhum obstáculo, né, se não houvesse obstáculo nem de tempo, né, nem obstáculos culturais, nem obstáculos, enfim, quaisquer que sejam, para que você visse a transformação pela qual você trabalha acontecendo, o que que a gente vê? Que cenas a gente vê? Como são os relacionamentos? Como é o mundo? Ai, gente, eu acho que o mundo, sabe o que ele seria? Com as 17 ODS resolvidas. Eu não preciso de eu inventar a roda. Vocês concordam? Elas estão todas aí, a gente já sabe quais são os problemas, entendeu? Eu faria elas todas acontecendo, resolvido, para parar de conversação e da gente começar do zerinho, entendeu? Para o bem, entendendo que a gente não pode voltar mais para aquele lugar que a gente estava. Porque aí eu falo mais uma frase de uma música, né? Eu costumo dar muito de música de filosofia, viu? Mas que eu acho que é um dos poetas mais maravilhosos que tem, que é o senhor Emicida, maravilhoso. Ele tem a música do Amarelo, aquele documentário maravilhoso que ele fez, que eu já vi umas 3 vezes e choro as 3 vezes, mas a música é Tudo que nós tem é nós. Ele fala sobre fraternidade na língua do rolê. E eu acho que é isso. Eu faria que as ODS, porque eu acho que tudo que a gente tem é nós. No momento que a gente precisa ali de ter tantos aqueles problemas e a gente não está focados nesse mesmo objetivo, a gente não entendeu que tudo que nós tem é nós. Então, eu acho que é isso que eu faria, entendeu? Não inventaria a roda, porque já tem gente aí mostrando o que que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é isso. E a cultura, se você pegar ali das ODS, ela consegue ali ajudar em praticamente todas, no sentido da sensibilidade de todas as coisas, sabe? Fantástico. A gente Nossa, sublinha, gente, porque é outro sinal muito, muito importante do propósito é a gente perceber, né, o aqui, né, como vocês estavam falando, e não querer inventar a roda, né? Em um mundo com tantos problemas, ficar procurando o seu propósito é quase uma perda de tempo, né? Quer É. dizer, tem tantos problemas, tem tantas necessidades, tem tantas pessoas no seu entorno que estão precisando de ajuda, né? E você também, que tudo que a gente tem é nós. Concordo Mas, completamente.
né? Então, essa visão É realista, isso. né? Nós já sabemos qual problema nós temos e vamos trabalhar para aqueles que a gente já conhece e sabemos que é importante, sem ficar batendo cabeça nas imaginações individuais, né? Que É. fantástico, Milena. Queria muito, muito agradecer, né, essa luz toda que você trouxe para a gente nessa conversa, Ah, né? querida. Muito descontraída, muito alegre, e ao mesmo tempo muito realista. Muito obrigada. Muito Ah, eu obrigada. que agradeço, né? Assim, parabéns para vocês, né? De poder trazer luz, né? Os propósitos, a importância desse lugar, né, gente? De não só falar sobre isso, mas de transformar, né? Isso que vocês estão fazendo é transformando o entorno de vocês. Então, acho que cada vez mais que cada um fizer isso com esse bom propósito, o mundo tá muito resolvido nesse propósito do bem, né? Da gente seguir comum. Então, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero vê-las em breve, né? Pertinho, não só nas janelinhas, e à disposição de vocês aqui, viu? Muito bonito o trabalho de vocês. Muito obrigada. E para você que se lembrou, né, da luz, da arte, da cultura, que se lembrou, né, que é a humanidade que vai fazer tudo que a gente quer acontecer, a nossa humanidade, fique com a gente. Essa conversa com a Milena foi um grande lembrete, um grande chacoalhão para a gente assumir o que a gente já tem aqui e agora e fazer acontecer pelo bem e pela beleza. Então, todo domingo, às 21 horas, a gente está junto aqui, trilhando esse caminho que é de todos nós e que tem um único destino, que é a sensação de realização. Muito obrigada.